Amém. Glória a Deus. O Dais que acabou de falar agora no comecinho do louvor que ele acordou com um som do alarme do carro. E é muito estranho porque acordar para algumas pessoas é um negócio que depois que você acorda, você já perde memória total do que você estava fazendo. Começou o dia, esqueceu o que você acordou, esqueceu o que tomou do café da manhã. E para outras, lembra vividamente exatamente os passos que você faz, né? Uma coisa eu vejo em comum com esses dois tipos de pessoas. Para as duas pessoas, aquele que esquece e aquele que não esquece, tem uma rotina muito definida, né? A gente acorda, levanta normalmente do mesmo jeito, alguns vão para o banheiro, lavam o rosto, olham no espelho, alguns enrolam na cama, mas todo mundo tem uma rotina repetida. E eu não sei como que é para vocês, mas na minha eu passo um tempo pensando nas coisas, eu tento fazer a minha oração matinal, eu tenho a minha oração primeira, que eu chamo, assim que eu acordo, antes de qualquer outra coisa, eu gostaria de lembrar, de orar a Jesus, mas logo depois disso eu começo a pensar na vida. Aquele momento que algumas pessoas têm logo depois de lavar o rosto e olham no espelho, no banheiro e fica, né, o que eu estou fazendo, o que está acontecendo comigo. Algumas pessoas têm esse momento quando estão tomando banho, né? Estão lá, assim, é aquele clássico, né? Você liga o chuveiro e começa a pensar na vida. Fala assim, o que aconteceu hoje? Eu falei tal coisa com tal pessoa, estava tendo tal conversa, podia ter dito isso, né? Faltou falar tal coisa, estava no trabalho, esqueci alguma coisa lá. No que você está pensando agora? O que você está sentindo nesse momento? Nesse momento eu não digo agora, né? O horário 10:30 da manhã. O que você está pensando hoje, no que está passando na sua vida? O que tem acontecido ao seu redor que toma cada um desses momentos no seu cotidiano, que tem tirado pouco a pouco desse tempo, sendo para coisas boas ou para coisas ruins? Tira um momentinho para colocar isso na sua mente. Na minha, eu percebi hoje vindo que estava mais escuro do que o normal. Não sei se é porque está chegando cada vez mais próximo do inverno. Eu achei isso bom, porque normalmente quando eu venho, o sol está batendo no olho e é muito difícil de dirigir. Mas quando está nublado, está ainda um pouco claro, estava escuro, mas ainda não incomodava muito. Mas eu percebi que essa manhã, que normalmente era muito clara, agora estava escura, e o dia que normalmente não era tão frio, está agora muito frio. Isso me lembrou do tempo que a gente passava no acampamento Shalom, e os momentos de manhã, bem escuro, eram os momentos que eu costumava sair do meu quarto. Era um momento do dia que eu saía bem empolgado, eu ia no banheiro, lavava o rosto, era muito dolorido porque era muito gelado, mas era um momento que eu gostava porque eu estava livre para fazer qualquer coisa, não tinha mais ninguém no acampamento acordado, então eu saía, né, andava no meu ritmo, não precisava, porque eu ando um pouco rápido, então às vezes eu trombo com as pessoas, né? Então eu andava rápido, eu saía, espalhava minhas coisas na mesa, tinha meu tempo com Deus, e era muito empolgante para mim um momento frio, gelado e no escuro. Mas eu percebi que o frio, gelado e escuro, muitas vezes, para a gente no nosso dia a dia, não é sempre positivo. Hoje foi muito difícil para mim acordar e sair do cobertor quente porque estava bem gelado, sair no escuro porque era um pouco difícil sair no escuro da minha cama, difícil de ficar animado para começar as atividades do dia, ainda mais porque era cedo, porque quando está frio e quando está escuro, normalmente não são fases ideais para o ser humano, né? O nosso corpo é feito para um momento mais quentinho, nosso corpo é feito para acordar quando já está claro, quando o sol também acorda, né? A gente não é feito para sair andando por aí de madrugada, para sair em um momento que não só desconfortável, mas também muito perigoso. Eu fico pensando nisso porque o tempo da nossa vida que a gente está, no meio da pandemia, que está durando bastante, como noites longas de verão ou inverno que tem a noite longa? Inverno que tem a noite longa, né? E está mais gelado do que o normal, a gente não pode encontrar pessoas. Para mim, eu já comentei antes, está afetando muito não poder encontrar ao vivo. Minha linguagem de amor é toque. Eu estou muito transtornado o meu toque tem que se resumir a distância em relação às outras pessoas. E o nosso tempo de vida está frio, nosso tempo de vida está escuro. E o tema de hoje eu vou estar trazendo muitas coisas que a gente passa, a gente está falando sobre
uma sequência de mensagens sobre a morte. E hoje a gente vai falar sobre o vale da sombra e da morte, no Salmo 23. Um tempo de vida que a gente passa, às vezes comprido, às vezes muito angustiante, que se caracteriza por frio, por escuro, por confusão, por angústia, por dificuldade, porque ela pode ser aguda de um momento, mas ela pode prolongar muito mais. E no meio dessas dores, uma coisa que passa na nossa cabeça, a gente persegue bastante. Estava até conversando com o Theo semana passada, retrasada, que tem um canal de YouTube, chama MrBeast. A gente não conhecia muito bem, mas todos os vídeos que ele posta tem pelo menos 30 milhões de visualizações. Imagina isso. Toda vez que nossos cultos têm uma audiência de em torno de 200 pessoas, o que é bastante. Nossa comunidade não é tão grande e é muito bom que a gente tenha alcançado pessoas. Mas imagina 30 milhões de pessoas assistindo qualquer coisa que você faça. Ele pode postar um vídeo andando na rua e vai ter 30 milhões de visualizações no mínimo. Às vezes alcança 100 milhões. E é uma coisa assustadora. Eu não entendia por que eu fui tentar estudar o que fazia de diferença nesse canal. Uma diferença, no caso dele, é que ele gasta muito dinheiro, as pessoas adoram ver gente gastando dinheiro. Mas a outra é mais interessante. O canal dele começou a crescer não quando ele começou a gastar dinheiro, mas quando ele começou a usar o dinheiro que ele gastava para ajudar as pessoas. Ele é um daqueles pessoas que a gente chama de filantrópicos. Ele ajuda pessoas e todo mundo gosta de assistir exatamente esses vídeos. Tem alguém passando fome, ele pega e fala assim, nossa, eu estou aqui com um monte de dinheiro para te ajudar. Tem um lugar que faz entregas de comida beneficente, estava falindo, ele pegou e falou, não, vamos fazer com que esse lugar não entre falência. Ele é um jovem e, como jovem, ele faz coisas muito estranhas, muito ousadas, mas é interessante que todo mundo gosta de ver histórias de restauração. Histórias de restauração são muito mais animadas, são muito mais empolgantes do que histórias de dor e de tragédias. Eu sempre me perguntei por que todo mundo gostava de dramas, de novelas japonesas, e eu achava terrível. Eu não conseguia... Eu gosto da câmera, eu gosto de aprender línguas novas, inclusive, que eu não sei falar em japonês, mas eu não gostava que toda vez era triste. E eu penso assim, não, quando tem alguma coisa triste, vai consertar e vai ter um final feliz, porque é isso que eu gosto. Eu gosto de filme hollywoodiano, bobo, que termina com um final feliz. Isso alegra meu coração, porque eu não aguento muito bem ver tragédias. Mas tem gente que gosta de ver tragédia porque a história não acaba na novela. Quando você volta para o seu dia a dia, a tragédia você vê que tem um ciclo diferente, que tem um propósito nas coisas. E para mim foi muito difícil de entender esse propósito, porque para você entender propósito não basta a tragédia, você tem que incluir a história de restauração. O tema dessa manhã, a tese dessa manhã, hoje a gente vai ver que mesmo que a gente está no escuro e a gente está no frio, não tem problema, a gente não precisa temer, porque o Senhor nosso Deus cuida de nós. Isso vai desde a proteção dos nossos dias, que a gente viu que Ele está conosco constantemente, mas até restauração completa. Então, nessa série que a gente está meditando sobre a morte, eu queria fazer um incentivo ainda, antes da gente ler o texto de hoje, se isso está ressoando com vocês, talvez você assiste os vídeos da nossa série anteriores, talvez compartilhe o link com outras pessoas, para que a gente possa também abençoar vidas, para que a gente possa meditar em assuntos que são importantes, não porque eles são negativos, mas porque essa tragédia que a gente vê e que a gente tanto fala, aponta para alguma esperança, que é a esperança em Jesus Cristo. Não importa quanto a gente fale sobre a morte, a gente fale sobre a dor, porque a gente tem um Jesus no céu, porque a gente tem um Jesus que está aqui presente conosco no Espírito Santo, tem esperança. Nenhuma delas é uma mensagem negativa. O texto de hoje está no Salmo 23, que é um salmo muito positivo, mas ele fala sobre esse vale da sombra e da morte, escrito por Davi. Eu vou ler na versão NVI. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Esse talvez é um dos salmos, talvez o salmo mais conhecido da Bíblia. E
Eu acho que talvez a primeira parte dele é o salmo mais conhecido, né? Senhor, o meu pastor, nada me faltará. O pessoal fica assim. Daí quando vem aqueles versículos estranhos, assim, prepara um banquete na presença dos meus inimigos. Eu estou querendo humilhar os meus inimigos porque Deus prefere eu do que eles. Parece estranho dizer isso, né? Mas esses inimigos também são os inimigos de Deus. Aqueles que não querem adorar, aqueles que a palavra chama de ímpios, porque decidem não crer na palavra de Deus. E isso é muito estranho, porque não soa positivo, pelo menos para mim não soava, mas é algo extremamente positivo. Depois a gente vai entrar mais. Mas esse salmo é interessante porque a gente lembra que o Senhor, nosso pastor, nos protege. Mas eu queria focar nesse versículo 4, do Vale da Sombra e da Morte. Contando uma história breve. Muitos anos atrás, eu falei agora do acampamento Shalom, aconteceu, eu acho que em um ano, as piores coisas que podiam ter acontecido na minha vida. Num período de um ano, eu estou com dificuldade de falar porque são coisas que eu não costumo compartilhar, mas eu estou aprendendo que vulnerabilidade não é uma coisa sempre negativa. Inclusive, é sobre vulnerabilidade que eu vou falar hoje. Num período de um ano, a moça que eu estava interessado e a gente se encontrava de vez em quando, ela me saiu. E isso me deixou muito acabado. Eu era adolescente e, como adolescente, eu não sabia lidar com meus próprios sentimentos. Fiquei arrasado, como se o mundo inteiro ao meu redor tivesse ruído. E não aconteceu nada, na verdade, né? O dia não ficou escuro, as pessoas continuaram indo para o trabalho, eu continuei a fazer as minhas coisas, mas parecia que estava tudo arrasado. Isso foi um golpe terrível, mas continuou. Ainda naquele ano, tinha um ministério que eu estava muito envolvido, eu gostava muito de fazer parte e eu me sentia muito importante. Deus não gostava muito dessa parte, né? Que eu sentia que eu estava sendo mais importante, que eu estava no holofote, porque eu liderava muitas pessoas, eu estava envolvido com muitas coisas, eu gostava de organizar eventos, e Deus pegou e comentou, será que tá bom assim? O ministério é legal, eu gosto da obra que a gente tem feito, que é a obra dele, de Deus, mas ele falou, será que você está no lugar certo? Naquele ano, eu fui confrontado com a ideia de que talvez eu teria que sair daquele ministério que eu tanto gostava, depois de estar com o coração já não muito bem. Talvez até por causa disso eu não estava muito adequado também para estar lá. Naquele mesmo ano, a liderança dos jovens, eu fazia parte, acabou o tempo, e eu passei para as próximas pessoas, e a coisa que eu sentia mais como identidade para mim era ser líder de jovens. Eu não sabia o que eu fazia, o que tinha a ver com meus dons, o que eu tinha de parte na igreja, para que eu era útil, se não ser líder de jovens. Quando eu entrei no acampamento, a minha primeira temporada lá, eu era conhecido por ser alguém que não sabia fazer muita coisa, que não tinha muito talento. Uma vez eles falavam assim, nossa, né? Acho que o Dask ainda não estava lá. Falaram, a Jéssica sabe tocar violão, ela canta muito bem. A outra pessoa lá desenha muito bem, a outra pessoa sabe conversar com todo mundo. Aí falaram para mim assim, o Mateus ele se esforça. Aí eu fiquei já bem mal, né? Eu acho que tentaram falar de um jeito positivo, né? Tipo, você tem iniciativa, né? Mas logo depois eu descobri que a minha iniciativa talvez era um pouco intensa demais, porque incomodava muitas pessoas. Eu tentava o tempo todo falar assim, aí, o que você está fazendo? Posso ajudar? E eu atrapalhava. E daí eu falei, caraca, né? Se o que eu tinha de bom era ruim, o meu mundo também acabou. Depois, quando eu percebi que eu não era mais líder de jovens e eu já não sabia fazer muita coisa, eu não sabia muito bem, né, quem era eu, né? Porque eu sei fazer coisas. Deus me deu dons, assim como para cada um de nós, Ele nos deu. Mas eu estava perdido. Eu estava perdido porque meu coração estava abalado por causa de um relacionamento, porque a minha vocação estava torta, porque eu estava caminhando mal no ministério, porque eu não sabia mais quem eu era, porque eu não era mais líder de jovens. E eu esqueci. O pior de todas as coisas que aconteceu nesse ano é que você passa a vida inteira estudando para fazer vestibular e entrar numa faculdade. E a faculdade que eu entrei, que deveria ser a faculdade dos meus sonhos, era um curso legal, era uma formação boa, que eu poderia sair de lá, com 2 diplomas, inclusive, porque 2 é melhor que 1. Eu não entendi muito bem por que tinha 2, mas a gente sempre aceita mais, né? E daí eu deveria estar feliz, né? Não estava. Eu estava muito angustiado. Todos os dias que eu ia para a faculdade, eu sofria muito. Eu sofria com qualquer coisa, com falar com as pessoas, com ter as aulas e ir mal nas provas. Diferente do irmão Theo, eu não era muito bom na parte matemática das coisas.
ao contrário do que me fizeram crer na minha adolescência, porque todo mundo sempre dizia que eu era bom em matemática e no final das contas eu não era. Eu sou bom em línguas, que era a matéria que eu reprovava. Nunca entendi muito bem. Mas esse momento de confusão que eu tive, desse 1 ano de dor, e só notícia ruim, foi talvez não o ano mais agradável da minha vida, mas eu acho que foi um dos melhores anos da minha vida, e eu vou dizer por quê. Porque no vale da sombra e da morte, quando a gente está passando por um monte de coisas difíceis, talvez alguns a gente está conversando sobre luto, é uma coisa que não passa fácil. O primeiro golpe é sentir a perda, o segundo é sentir que dura, e depois a gente fica desorientado porque a nossa rotina muda. Para outras pessoas estão passando por um deserto comprido que não passa, talvez muito pior do que essas coisas que eu falei que são banais no meu dia a dia. Esse vale da sombra da morte é importante nos nossos dias, porque só entende a dor quem passa por ela inteira, não quem foge. Quem foge da dor na metade só vai entender metade da dor. Quem passa por toda ela vai entender toda a dor. Mas quem entende toda a dor pode ter duas coisas que acontecem. Uma delas é ficar traumatizado e quebrar para a vida inteira. E a outra delas é superar isso e sair transformado e restaurado. Nesse vale de sombra e da morte, Davi ele não fala como alguma coisa ruim. Ele fala, eu tenho certeza que eu vou passar por isso porque o cajado do Senhor vai me guiar. Porque Ele é o meu pastor e Ele cuida de mim. E eu queria entender de onde vem essa convicção de Davi, porque certeza na vida dele as coisas que aconteceram eram muito piores do que a minha. A crise de ministério dele era a crise de realeza. Ele foi ungido para ser rei, e o rei que estava guiando Israel perseguia ele para matar ele. Ele se casou, e a esposa dele começou a falar mal dele. Ele teve filho, e o filho dele tentou matar ele para tomar o trono. O tempo todo os povos ao redor queriam atacar Israel e matar ele, porque ele era o rei. Ele tinha a vocação de ser músico, de cantar a Deus, e ainda assim ele não era levita, ele era da tribo de Judá, nasceu para ser rei. Ele tentava cantar, mas ele ainda tinha que conduzir o povo. Ele certamente não sofreu menos do que eu tenho quase certeza que Davi sofreu muito mais. Mas ele tinha essa convicção de dizer que o Senhor é o pastor, de que nada falta na vida dele. Isso não é construído do dia para a noite, isso não é construído sem entender o que ele estava passando. Ele precisou passar por todas aquelas coisas para ter mais dessa autoridade para dizer, mais do que eu tinha antes de passar por esse ano terrível na minha vida, hoje eu entendo melhor o que significa ser restaurado por Deus, porque eu vivi muito mais profundamente o meu mais baixo. A vida não é um terreno plano, a vida tem vales, mas a vida também vai ter montanhas. E vales que a gente passa, a gente precisa entender nossas dores. Nesse momento, eu queria pegar um texto de Daniel 10, de 17 e 19. Está escrito o seguinte, como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e eu mal posso respirar. E ele disse, não tenha medo, você, que é muito amado, a paz seja com você, seja forte, seja forte. Ditas as palavras, senti-me fortalecido e disse, fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Alguns dias atrás eu estava meditando nesse texto e eu fiquei inconformado. Como pode alguém falar assim, nossa Deus, eu não aguento, minhas forças estão acabadas, e eu estava na mesma situação. Eu não aguento, minhas forças se esgotaram. E ele fala assim, não, e daí Deus disse, não, seja forte, aqui ó, joinha para você. E ficou tudo bem. Eu fiquei inconformado, de verdade. Eu fiquei encarando a Bíblia por um tempo. Como pode simplesmente um joinha de Deus solucionar suas coisas? Eu estava comparando com um joinha de um irmão, de alguma pessoa. Nesse meu ano terrível, eu falei bastante com o Daisuke. Por falar bastante com o Daisuke, era sempre assim. Eu falava assim, nossa, Daisuke, estou triste. Ele falava, o que aconteceu? Eu não quero falar. E desculpa, eu vou até pedir perdão aqui em público. Todas as vezes que ele tentava me ajudar, eu omitia todas as coisas que aconteciam, falava para minha prima Vitória, namorada dele, e esposa hoje, né? Na época, namorada, né? E eu omitia todas as coisas porque eu tinha medo de ser vulnerável, porque eu tinha medo de ter um relacionamento mais próximo com pessoas. Diante do Senhor é diferente de um joinha de um irmão, porque diante de Deus a gente não tem como esconder a nossa vulnerabilidade. Coisa que a gente pode escolher com as outras pessoas, Deus já sabe da nossa vida. A gente pode escolher falar com Ele, mas Deus sabe tudo que a gente passa. Deus sabe naquele momento que eu estava com dificuldade no ministério que o meu grande problema era o meu próprio orgulho,
porque eu achava que eu era importante e que aquele momento eu tinha que estar me preparando para o ministério. Logo depois daquilo, eu me afastei de alguns ministérios para gastar mais tempo com os meus estudos, com o seminário. E Deus sabia disso, mesmo que eu não falasse. A nossa vulnerabilidade é alguma coisa esquisita. É o grande chave para os relacionamentos quando a gente escolhe ser vulnerável para alguém. Num casamento, se você não escolhe ser vulnerável, a pessoa poder ver todos os seus baixos, todos os seus defeitos, você nunca vai ser íntimo. De uma amizade, a mesma coisa. Com Deus, Ele já sabe. A gente não precisa escolher deixar Ele saber. A gente precisa escolher aceitar o consolo dEle porque Ele nos conhece. Jesus, mais do que todos nós, entendeu a dor. Ele passou na cruz muito mais do que nós, por completo, sem pecar ainda por cima. Então, quando ele dá o joinha dele, não é um simples joinha, é restauração. Isso eu não entendia porque eu não entendia Deus. Eu não entendia que ele sabia por completo o que eu tinha passado e não era só um joinha de vai ficar tudo bem, sem saber que vai ficar tudo bem. Ele, junto comigo, era o que me trazia conforto e que me traz restauração. O consolo do Senhor, ele é diferente do nosso, ele é palpável. E para entender isso melhor, eu fui buscar no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículos 35 e 36, Jesus, quando ele encontra com Jairo, e a filha dele estava doente, ele queria que Jesus curasse, mas Jesus parou no meio do caminho para curar uma mulher. E daí ele disse o seguinte para Jairo: enquanto Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Mas não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Jesus tinha um plano em mente, que era a ressurreição da filha de Jairo. Não só cura, ele queria fazer alguma coisa muito maior, não importava perder um tempinho lá. Diferente de eu não entender o joinha de Deus falando para Daniel e ele sendo fortalecido por Deus, Jesus, ele diz: tão somente creia. Ele me dá uma direção um pouco mais clara de como eu passo pela minha dor. Passar pela dor não é simplesmente engolir com força e eu tentar continuar meu dia. Passar pela dor não é simplesmente eu ignorar que ela existe e eu deixar um trauma de lado e ele vai até aumentar. É crer em Deus. Crer no Senhor não é consertar os nossos problemas, não é esconder as dores, mas é o segredo de passar pelo vale e de entender que Deus está conosco. É simplesmente, não é uma chavinha no nosso coração, mas é alguma coisa que faz a gente sair de trevas para a luz. E as trevas que a gente é conduzido por Deus muitas vezes. O Senhor nos restaura e nos guia. Isso também está escrito no Salmo 23, no versículo 3. Restaura-me vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. A garantia de que Deus vai fazer isso não é simplesmente a promessa de uma pessoa, que às vezes a gente descumpre. A garantia de que Deus vai fazer isso nas nossas vidas é que Ele ama o próprio nome. Deus não pode mentir e tudo que Ele faz é para engrandecer o nome dEle, assim como a gente também quer engrandecer o nome do Senhor. Ele nunca vai trair o próprio nome, a própria reputação de ser o Deus, Consolador, Resgatador, Salvador das nossas vidas, o Altíssimo que tudo pode, Soberano, Senhor dos Exércitos. Ele nunca vai trair o seu próprio nome. E é por isso que Ele nos guia no meio do vale e nos restaura o vigor, nos restaura a alegria, nos restaura para um momento diferente. Esse momento é o que o Salmo vai chamar de banquete. Ele fala nos versículos 5 e 6, prepara-me um banquete à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Diante das coisas que nos fazem sofrer, dos nossos inimigos, às vezes eles não são seres humanos para a gente apontar o dedo, às vezes são circunstâncias, às vezes para alguns é o luto, para alguns são tragédias, para muitas pessoas carregam traumas terríveis do passado que ainda não estão resolvidos. Mas diante dessas coisas que fazem sofrer, a gente pode orar para Deus sim, faz essas coisas ficarem para baixo, coloca eles de uma forma que eu possa até dar risada e me restaura de uma forma que eu tenha de novo prosperidade na minha vida, prosperidade no sorrir, prosperidade no que eu posso ter de perspectivas, de estado emocional, de coisas ao meu redor, porque Ele vai honrar aqueles que seguem a Ele. O pastor, ele só honra as suas ovelhas, ele não vai honrar quem não anda com seu Deus. E tu me honras ungindo a cabeça com óleo.
e fazendo transbordar o cálice. Não só Deus nos restaura e nos cura com óleo, não só Ele nos prepara com honra, mas Ele faz transbordar o cálice, que nem para Jó, que perdeu tudo e para ele foi multiplicado mais do que em dobro, para a gente também. Nem sempre de forma palpável. Para algumas pessoas talvez não vão ver essas coisas acontecendo, por mais que desejem isso. Mas certamente no reino celestial a gente vai se encontrar com Deus e muito mais do que o dobro, de forma completa, de forma plena, a gente vai ter no Senhor. Mas ainda que em terra, vale a pena a gente orar. E eu quero incentivar. Quando a gente estiver passando por essas dores, eu pessoalmente só oro miserável diante de Deus. Nossa, Deus, eu estou sofrendo. Ponto. Vamos colocar uma vírgula e acrescentar. Deus restaura na minha vida, porque Ele tem esse desejo para conosco. Restaura mais do que eu estava passando de dificuldade. Talvez pessoas não possam voltar, mas restaura o significado, restaura o propósito. Se eu estava perdido no meu ministério, olha só o que aconteceu ainda naquele mesmo ano, que todas as coisas confusas. O ministério que eu queria continuar muito, eu tive que sair, mas eu encontrei um outro ministério que fazia muito mais sentido comigo, o ministério pastoral. A liderança dos jovens, que eu não fazia mais parte e eu não podia mais liderar os jovens ativamente, eu não me afastei também, eu me tornei mentor de líderes de jovens. De faculdade, que eu achava que seria uma ótima formação, eu saí para fazer não só um, mas 2 seminários, e graças a essa oportunidade, diferente de muitos outros pastores que tiveram que correr para estudar e já começar o ministério porque estava faltando pastores, me deram tempo para eu estudar um pouco mais, para eu ter um pouco mais de formação, e hoje eu posso contribuir com o ensino, com coisas que talvez eu pude estudar muito mais e dar estudos que outros não tiveram oportunidade. Eu estou encontrando o propósito, inclusive 7 anos depois do que isso aconteceu, hoje eu estou usando melhor. Coisas que não faziam sentido naquela época, mas já lá eu comecei a estudar. Todas aquelas coisas, eu achei que se eu fosse colocar na balança, antes de passar por aquele ano, eu não ia escolher o Ministério 2 do que o Ministério 1. Eu não ia escolher um seminário do que uma faculdade. Eu ia achar que essas coisas valiam mais, que todas as coisas que eu estava vivendo valiam mais. Mas depois de passar pelo vale da sombra e da morte, eu entendi a restauração de Deus, que tudo isso valia muito mais a pena e trazia significado para a minha vida. Certamente a gente vai encontrar com essa restauração na plenitude do Senhor. Porque Ele mesmo prometeu a gente lá em Isaías: nesse monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido com carnes suculentas, com o melhor vinho, e Ele destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Eu pergunto de novo, como que você está sentindo? Você tem passado por algum vale? Esse vale, eu quero salientar que às vezes é discreto. O pior que a gente pode fazer com a dor é ignorar e tentar passar por ela cotidianamente como se ela não estivesse lá. E a gente vai tornar isso simplesmente rotina. Se você está passando por dor, confronta com ela, traz ela à tona. Talvez no momento adequado, no momento que você estiver diante do Senhor, talvez com algum irmão que te console, mas pensa no que você está sentindo. Um artigo do New York Times disse que na pandemia, além da depressão, a gente tem uma coisa muito mais preocupante para lidar. Ele chamou aquilo de languishing. Eu não sei o que essa palavra significa. Traduz-se para definhamento. Quanto mais tempo passa da gente numa rotina que não faz sentido para a gente, da gente ignorando a dor que está passando, porque tem que continuar trabalhando, senão eu não ganho dinheiro para me sustentar. Se eu ignorar todas as coisas, a minha angústia de estar isolado dos outros, a angústia de ver morte após morte, de ver notícias, de ver que como eu sou jovem, a vacina para mim vai demorar muito e muito mais do que para os outros, apesar de que eu posso me alegar para os meus pais, já está daqui a algumas semanas já vem. Um monte de coisa vai nos enfraquecendo. E não são coisas agudas que às vezes nos deixam muito para baixo, a gente pode parar tudo e falar assim, não, eu vou tirar um mês para descansar. Eu tenho que continuar com o dia a dia e eu deixo para trás. E eu ignoro, e eu ignoro, e eu ignoro. Isso causa esse definhamento, esse artigo disse. E o definhamento é o esvaziamento do bem-estar. Isso vai tirando nossas energias pouco a pouco. Depressão, às vezes a gente encontra, a gente sabe que está acontecendo. Mas o definhado dos nossos corações e como cristãos, o definhado das nossas almas é muito terrível. Porque às vezes a gente continua indo para a igreja, a gente continua assistindo cultos online e eles começam a perder propósito, porque eu não entendo a dor que eu estou passando. Porque eu não quero passar por um vale, porque ele é frio e porque ele é escuro. Mas quem está guiando a gente para lá é o Senhor. Ele não está guiando a gente para a tragédia, Ele está guiando a gente para confrontar as nossas dores. E depois de a gente passar pelo vale, a gente vai encontrar
com a pastagem de Deus. Às vezes não adianta a gente procurar pequenas boas notícias, que nem um canal de YouTube que vai ajudar pessoas de uma forma filantrópica e às vezes até egoísta para apenas se sentir bem. Poucas pequenas boas notícias não equivalem a poucas pequenas más notícias. O que equivale a isso, o que equivale a sobreviver ao medo, a sobreviver à morte, é viver na fé, a vida plena na segurança de Deus. Se você não crê, se tem alguém em casa que ainda não conhece Jesus Cristo, ainda não entende sua dor, eu te convido a se encontrar com Ele, a entregar seu coração, a entender que essa dor não é inescapável, que esse vale de sombra e de morte é uma coisa que pode ser passada no amor de Deus. Eu te convido a orar e se entregar, porque Ele é aquele que pode te restaurar. E para aqueles que creem, principalmente para nós aqui hoje, eu queria fazer esse lembrete e esse incentivo. Confronta com a sua dor. Confronta com a morte que você encontra todos os dias, às vezes em irmãos, em pessoas, familiares que morrem, às vezes em grandes dores, em grandes traumas que não passam. Confronta isso diante do Senhor, porque nele a gente pode confiar que a confrontação não vai nos quebrar mais ainda, mas vai trazer restauração. Vamos orar? E eu queria estar pegando emprestado esse Salmo 23 para estar colocando na nossa oração nessa manhã. O Senhor é meu pastor, Ele é nosso pastor, de nada nós teremos falta. Em verdes pastagens, Ele faz nos repousar, Ele nos conduz para águas tranquilas e nos restaura o vigor. Ele nos guia para veredas da justiça por amor do seu próprio nome. Mesmo quando a gente andar por vales de trevas e de morte, não precisamos temer medo algum, porque Ele está conosco, a vara e o seu cajado nos protegem. Senhor, prepara-nos um banquete na presença dos nossos inimigos, das coisas que nos quebram, nos deixa para baixo, das nossas dores, das nossas mortes. Honra nossas vidas, unge nossas cabeças com óleo e nos faz transbordar novamente o cálice. Que a gente possa encontrar com o Senhor a bondade e a fidelidade todos os dias, a gente possa se dirigir ao Senhor, à casa do Senhor, à nossa adoração, ao teu templo, à igreja se possível, mas diante do Senhor, nossas orações possam encontrar com a tua bondade, com a tua fidelidade, não só restauração, mas novamente adoração. Não só simplesmente ficar bem e cura, mas encontrar com a plenitude do Senhor. Para que a gente possa entender que o teu reino é muito mais do que o que a gente vive, que a tua restauração é muito mais do que trazer de volta o que a gente perdeu, mas encontrar com a tua presença gloriosa no céu, no teu reino, meu Pai. Por favor, traz sentido para nossas dores, traz direção para nossas vidas, para que a gente possa ver a tua obra, ver a tua maravilha em nossos dias. Glória seja ao Senhor, em nome de Jesus, amém.